Olá pessoal, bem-vindos ao canal No Recreio, seu intervalo da vida adulta. E dando continuidade ao vídeo em que passamos um dia perfeito em Paris, vamos conhecer o mundo mágico da Disney. Começando pelo Walt Disney Studios, logo após a vinheta. O complexo da Disney Paris foi construído na região de Marne-le-Vallée em 1992. A viagem de trem entre Paris e a Disney dura cerca de 50 minutos. Lembrando, a gente tem que pegar o trem RER em direção à estação Marne-le-Vallée. Sempre tem um Mickeyzinho lá. E essas são as estações que o RER passa em Paris. Galera, quando a gente chegou na estação final, que era onde é a Disney, te contar, o negócio estava tomado de gente. Era gente saindo pelo ladrão. Coincidiu justamente com o horário de fechamento dos parques. Inclusive, como vocês podem ver também, a fila para comprar o bilhete de volta estava um absurdo. Ali que compra? Ali que compra? Então, recomendo fortemente para quem vai fazer o bate-volta na Disney, compre seu bilhete de ida e de volta já antecipado, porque se depender da galera aí, vai pegar uma fila boa. Ficamos no B&B Hotel próximo da Disney. Uma das vantagens é que ele dá transporte gratuito para os parques. Mesmo que seja um pouco lotado, ajuda bastante. Os quartos são simples. Mas uma cama confortável, uma televisão bem normal, banheiro simples, tudo bem simples. Mas o importante aí era só uma cama para descansar, botar os pés para o alto e se preparar para o dia seguinte para a maratona da Disney. Nosso quarto tinha uma bela vista para um condomínio de casas, local bem pacato, tranquilo, sem barulhos, só dos pássaros que às vezes passavam, mas bem tranquilo. E nossa hospedagem também dava direito ao café da manhã. Os incríveis croissants franceses, queijos, bacons americanos, tudo uma delícia. Partimos para o transporte e logo chegamos na região da Disney. Já aquela galera toda esperando, eu sentado para variar, e a expectativa de ingressar, enfim, na Disneyland Paris. Anteriormente conhecida como Euro Disney, a Disney Paris é muito procurada por turistas brasileiros. E o complexo recebe mais de 15 milhões de turistas por ano. É o parque de diversão mais visitado da Europa. Em termos de comparação, o Magic Kingdom em Orlando recebe cerca de 18 milhões de turistas por ano. Claro que assim que chegamos, a primeira coisa foi registrar várias e várias fotos. Afinal, como diz Dona Grazi, cada detalhe da Disney merece um clique. E disso a Grazi entende. Então, vamos às fotos. Logo na entrada do parque, já nos deparamos com a incrível Hollywood Tower of Terror. Mas ainda não era o momento da gente experimentar a versão de Paris. A gente logo partiu para a nossa primeira atração. Era a atração do Homem-Aranha, que é uma novidade pra gente, já que não tem lá em Orlando. Sinceramente, bem mais ou menos. Passável até. E, claro, fomos para a lojinha. Na saída demos de cara com Homem-Formiga e já na próxima atração, lá estou eu sentado novamente, prestes a entrar no mundo mágico de Frozen. Surprise! Ready?
êtes tous prêts? Alors on commence à droite et à gauche. Tourbillon et en l'air avec la gauche. Tourbillon et en l'air. J'ai juré que... Dear people of Amrindale, welcome. E no final, Olaf estava nos aguardando para fotos. Partimos então para o espetáculo Mickey and the Magician, simplesmente o melhor show que a Disney já produziu em seus parques. Welcome, I am Buzz Lightyear, Space Ranger. See what he Chegamos à área de Toy Story na Walt Disney Studios Paris. E é apenas uma petite demonstração do que encontramos em Orlando. Mas mesmo assim, tem vários ângulos para fotos incríveis. Para quem estava ansioso para encontrar a galera divertidamente, tá aí. Na hora do lanche, galera fazendo fila para comer um tradicional waffle belga. Em Paris não tem frescura não. Nos parques tem a cerveja belga para você. Agora chegou o momento de visitar uma atração que fez tanto sucesso em Paris que já ganhou sua versão em Orlando, lá na área da França, no Epcot, Ratatouille. As versões de Orlando e Paris são bem similares, ou seja, divertimento é garantido. Saindo de lá, fomos a uma atração que engana bastante, a Krusty's Coaster, a montanha-russa da tartaruga lá do filme Procurando Nemo. É divertidíssima e surpreende. Devido à sua baixa capacidade, ela normalmente tem muitas filas, então separe um tempinho para não perder essa atração que é única do Walt Disney Studios, não tem mais nenhum outro parque. Um negócio meio desengonçado, parece que você não vai caber dentro do carrinho, mas olha, vale a pena experimentar. Divertido mesmo. You're about to enter Big Love Free. It's awesome! First, a rundown of safe surfing techniques. Keep your hands, arms, legs, feet, fins inside the shell. Stay seated and watch those little dudes, okay? Now grab shell and rock on! Yeah! Come on, Dad! Depois de uma senhora fila, hora de descansar mais um pouquinho. Esse banco super convidativo que estava me chamando. Enquanto isso, Dona Grazi tirando mais algumas fotos, encontrando ali o Woody de Toy Story. Um olá para você também, Woody. Obrigado. E agora sim, é o momento de encarar a Torre do Terror versão Paris. E como sempre, os cast members totalmente no clima da atração. Eles botam terror em você. Agora, uma atração que é legal, porque é o mesmo trajeto do Rock and Roller Coaster do Aerosmith do Hollywood Studios de Orlando, mas com o tema dos Vingadores, né? Do Homem de Ferro. Só que, sinceramente, apesar do trajeto ser muito legal, dentro da atração é só um jogo de luzes meio sem sal. Tanto que
É uma atração que as filas normalmente não são grandes. Nessa aí, a Disney Paris deixou um pouco a desejar na ambientação dos brinquedos. Mas se eles erraram no brinquedo em si, o pré-show foi muito bem feito, com imagens bem interessantes e te colocando no clima antes da atração. E na lanchonete da Área dos Vingadores, a gente deu de cara com o famoso Hulkbuster, que aparece nos filmes. Rapaz, ele é espetacular, muito bem feito. E passeamos também pela área do Avenger Campus, uma nave lá dos Vingadores. É uma área que não tem como ter em Orlando, por causa do contrato com a Universal. Então a Disney Califórnia e a Disney Paris foram as que receberam essa área. A fome apertou e resolvemos lanchar ali no Disney Village, que é a área similar ao City Walk da Universal, ou Disney Springs de Orlando. A gente tem que sair da área do parque e encontramos ali o Five Guys, mais uma vez, nosso lugar preferido dessa viagem. Após o lanche reforçado no Five Guys, voltamos para a área dos parques, passamos de novo pela segurança, e só que dessa vez, ao invés de voltar para o Walt Disney Studios, fomos para Disneyland Park, que é onde tem o show de fogos ao final do dia, e tem um castelo que não é da Cinderela, esse é o da Bela Adormecida. Antes de entrar no parque, temos um show de chafariz iluminado e um hotel que, rapaz, é de tirar o fôlego esse hotel. Deve ser incrível ficar hospedado lá, e você está praticamente dentro do parque. Olha só, cara, a iluminação, nossa, deve ser muito legal ficar hospedado nesse hotel. Imagina o valor da diária. Ficar hospedado nesse hotel é zero estresse de transporte, né? Você acorda dentro do parque e vai dormir dentro do parque também. Não precisa de carro, de metrô, de ônibus, de transporte da Disney, nada. É só pegar o elevador, ir lá relaxar, tomar seu banho e se preparar para o dia seguinte. E como não podia faltar, aquele belo jardim ornamentado do Mickey. Como na maioria dos parques da Disney, não podia deixar de ter em Paris. Esse hotel tem a magia da Disney em cada detalhe. Olha só esse relógio do Mickey, que coisa incrível. Muito bem feito. A atenção aos detalhes é incrível. Como é uma característica dos parques da Disney, né? E aí a entrada embaixo do hotel, as catracas ficam exatamente embaixo do hotel. A gente está passando agora por baixo do hotel para acessar as catracas do Disneyland Park. É mais fácil de entrar nesse horário. E comemorando o Halloween. A gente estava lá na época do Halloween. Poucas decorações dentro do parque, mas tem algumas coisas interessantes, como show de fogos, tem algumas coisas temáticas, tem um desfile especial de Halloween. Então sempre tem que ver no aplicativo do parque que tem da Disney. É importante para você ver toda a programação do dia que você vai estar lá. Você consegue ver com antecedência e ver os horários das paradas, dos shows de fogos.
Então é sempre importante, não deixe de baixar o aplicativo da Disney. Cada parque tem o próprio. E lá também tem os horários de filas, tudo para ajudar você a ter um ótimo dia na Disney. E otimizar da melhor forma. Tá aí, a casa da Princesa Aurora, a Bela Adormecida. Ça s'est passé comme vous l'avez dit, maître Zia. On s'est assis, on a respiré, on a trouvé quelque Aí uma área de restaurante chose. On est là. que serve também para você ficar sentado aí vendo alguns filmes antigos passando. É bem amplo, imagina isso na hora do almoço, como é que não deve ficar. E lá tô eu sentado agora esperando pro show de drones, que não teve drones. Por causa do mau tempo, cancelaram os drones e só teve show de luzes. Agora uma parte do show que é focado no Halloween. Com os drones teria sido incrível. Uma pena. E após o show de drones sem drones, começou o Disney Illumination, um passeio por diversos personagens marcantes da Disney. Vale a pena conferir. Um espetáculo. Eu fiquei literalmente de queixo caído com aquelas projeções de Star Wars. Coisa de louco. E depois, como não podia deixar de ser, Frozen deu as caras mais uma vez. Pour moi le prix de la liberté.
mais uma vez a Disney se superou. Disney Illuminations, com esse espetáculo de projeções, luzes, chafariz, fogos, música, é uma coisa de louco. É um dos melhores shows de fogos que a gente já viu. Vale demais. E esse foi o nosso dia no Walt Disney Studios e também no Disneyland Parks. Te garanto que pode ter sido cansativo, como você pode ver aí. A gente ficou moído, mas extremamente satisfeitos e na expectativa do nosso segundo dia, que agora seria totalmente focado no Disneyland Park, que é esse parque que a gente está saindo agora, o Lar de Aurora. Foi um dia maravilhoso, com muita emoção, essa sensação de estar conhecendo um novo parque da Disney é indescritível. Apesar de todo o cansaço, a gente ainda teve energia de visitar a loja incrível da Disney que tem na saída do parque. É claro, experimentando sem comprar. Então, galera, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos acompanhar para mais aventuras do canal No Recreio, o intervalo da vida adulta. Obrigado, pessoal. Fui, valeu!